Amém. Glória a Deus. Obrigado, Tony. Meus irmãos, abram a Bíblia em Mateus capítulo 20. Quem precisa de uma palavra de Deus? Maravilha, eu também. Glória a Deus. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Diz assim o texto, palavras de Jesus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores um denário, ou dinheiro, depende da versão que você está, por dia, o mandou à sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta, e hora nona, fez o mesmo. E saindo perto da 11ª hora, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos o tempo todo? E disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. E começando dos derradeiros até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 11ª, às 17 horas, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, pensavam que haviam de receber mais, mas do mesmo jeito receberam também 1 denário. E recebendo-o, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses derradeiros trabalhadores só trabalharam 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. E ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não ajustaste tu comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro, esse último, tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos que eu seja bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Amém. Toda manhã eu viajo da minha cidade de Jundiaí para São Paulo, há alguns anos. E independente, às vezes eu escolho a Bandeirantes, às vezes eu escolho a Anhanguera. Hoje eu fui pela Anhanguera, mas às vezes eu vou pela Bandeirantes. E quando eu escolho uma dessas pistas, logo no começo, falava sobre isso numa congregação, não sei qual, esses dias, são domingos. E logo no começo da pista tem sempre uma placa escrito ponto de chapa. Vocês já viram? Ponto de chapa, que é um lugar onde, na beira da pista, onde alguns homens, eles ficam ali, são desempregados. Não se qualificaram quando tiveram oportunidade de estudar. Não se formaram. Não conseguiram um ingresso no mercado de trabalho, ou talvez conseguiram e depois perderam. A qualificação deles hoje não é boa. E eles são íntegros, honestos, então eles resolvem trocar força por dinheiro.
Força por dinheiro. Então, eu não sei por que tem esse nome, ponto de chapa, mas é um lugar onde o cara vai, sei lá, 5 horas da manhã, porque eu saio super cedo, às vezes eu saio de casa 6 e pouco e os caras estão lá. Então eles chegam lá às 5 da manhã, acende um fogo, se tiver muito frio, já viram, né? Acende um fogo, tal, leva uma marmita para almoçar lá para o meio-dia e ficam ali. A esperança deles é passar um caminhão, uma carreta e eles negociam. Eles negociam. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, eu falei, pai, por quê? Porque lá no Mato Grosso também tem. Ponto aí, é o quê? Eu falei, é esse pessoal que ajuda para descarregar um caminhão, para um serviço braçal. Então passa um cara e falando, e aí ele passa, o caminhão encosta, a carreta encosta, e ele diz, olha, sei lá, vamos pensar, eu estou indo aqui para São José dos Campos e vou descarregar esse caminhão aqui de bloco, de terra, de sei lá o quê. E aí eu quero a sua ajuda. E eu te dou, vamos dizer que se foi hoje uns 100 reais, 200 reais, não sei quanto. E ele acerta ali com o cara, e o cara passa a mão na marmita e vai embora. Ele não sabe onde ele vai. Cada dia ele está ali, e ele não sabe para onde ele vai exatamente, não tem um lugar certo. Porque a vida não foi boa para ele. E agora ele tem que trocar força por dinheiro, mesmo já sendo velho. E quando eu vejo essa cena, eu me lembro desse texto, porque a incerteza é muito grande. Quantas vezes ele foi com a marmita e comeu a marmita lá mesmo, sem embarcar em caminhão nenhum? Quantas vezes chegou meio-dia, 1h da tarde, e ele falou, bom, vou abrir a marmita aqui mesmo, vou comer aqui mesmo, esquentando aqui no fogo, porque eu achei que ia comer essa marmita no serviço, em alguma cidade, aí descarregando, fazendo alguma coisa, mas vai ser aqui mesmo. E naquela marmita, geralmente, é o arroz, um feijão, um ovo frito, não é? Uma saladinha. Porque a vida não foi tão fácil para aquele pessoal que amanhã você vai ver de manhã no ponto que eu estou falando. Pessoas que trocam força física por uns trocados. E quando eu leio esse texto, eu me lembro quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos. E aí, o meu pai era muito durão, tal, e aí ele dizia que já estava bom, já estava, eu e meu irmão, a gente era grandão, meu irmão é maior que eu. Aí ele olhava, esses meninos já tá bom para trabalhar e tal. E aí eu tenho um primo que hoje ele é capitão, comandante, não sei o que, da polícia. Mas antes ele não era nada, e a gente também ninguém era nada, e aí ele falou assim, tem uma carvoaria que está pegando para trabalhar, pelo dia. E aí a gente ia para esse ponto. Era um lugar de madrugada, eu sei onde é esse lugar, lá no Mato Grosso. A gente ia de manhã, sim, antes das 6, bem antes das 6, 5h15, e ficava lá, porque o dono da carvoaria chegava com uma caminhonete, a diesel, né, uma caminhonete boa, daquelas Mitsubishi. Ele parava lá, descia com a prancheta na mão, e ele falava, bom, hoje eu preciso de tantas pessoas para fazer tal serviço. E às vezes o serviço durava uma semana, às vezes durava só aquele dia mesmo, às vezes 2, 3 dias, dependia do cara, é o que ele falasse. Então ele chegava lá com a prancheta, e aí ele escolhia as pessoas, e ele escolhia os mais fortes, mais altos, né, os que aguentavam o tranco e tal, e eu ali com 13 no meio. Então, quando ele chegava, era bom você ser escolhido, nem que fosse para você descarregar um caminhão. Então, ele falava, você, vai para ali. Aí, você saía ali do meio daquele pessoal, aí você já estava meio escolhido, entendeu? E aí ele ia combinar, falou, eu preciso de tantos dias, não sei o que, contava lá a história, e eu fui escolhido algumas vezes. E algumas eu não fui. E era ruim quando você não era escolhido, que você vai embora, monta na bicicleta e vai embora.
para sua casa com a marmita cheia, e chegar lá em casa, e aí? Não deu certo. Aí ficava lá assistindo desenho, eu era criança, moleque, e aí, mas tinha alguma coisa legal de ser escolhido, mesmo que fosse para você trabalhar igual um camelo, a troco de, sei lá, se fosse hoje, uns 50 conto, alguma coisa assim. E aí, quando ele escolhia, você ficava ali todo, né? Eu estou no meio aí, eu sou um deles. E aí ficava lá e tinha que trabalhar, era numa carvoaria que você tinha que transformar toras de carvão nos pedaços pequenos que vai no saco normal que você compra no mercado. Então a gente ficava não tinha como sair da unha o carvão, não tinha. E do nariz, assim, do ouvido, o umbigo, a gente chegava em casa, pelo amor de Deus, tinha que tomar uns 4, 5 banhos e não resolvia. E lá tinha que tomar leite, cada um tinha que tomar 1 litro de leite, eu não sei exatamente porquê, mas cada um tinha que tomar 1 litro de leite. Dentro do horário normal, você tinha que parar algumas vezes e tomar um copo. E aí, algumas vezes, aí no fim sei lá, se era por semana, no fim da semana você recebia um cheque do Bamerindos. E quem não sabe o que é Bamerindos, era um banco que era muito importante aqui no Brasil, há um tempo atrás. E aí um chequezinho verde, né, do Bamerindos. Quem já teve conta no Bamerindos aí pode se manifestar, irmãos, porque aí o Ferreira teve. E aí vinha o cheque, eu lembro até o nome do cara, o sobrenome do cara, um cheque assinado. Eu nunca tinha visto um cheque, pego um cheque que era meu, para mim mesmo. E aí eu chegava, se fosse hoje, no fim de semana, eu ganhava aí uns 200 contos, eu não sei. Eu não lembro o dinheiro da época. E aí, bom, esse dinheiro aqui é meu e tal. E aí meu pai falava, tá vendo? Você tem que dar valor e tal, não sei o quê. E quando eu lembro desse texto aqui, eu lembro de 2 coisas. Do ponto de chapa que eu vejo na rua todo dia e dessa experiência que eu tive quando criança, quando adolescente, algumas vezes. Mateus capítulo 20 é uma virada de chave no Evangelho. A gente sabe que a partir do capítulo 20 as parábolas do reino. Mateus capítulo 20 narra a pré-entrada triunfal. A entrada triunfal é na próxima página. E a última semana de Cristo começa entre Mateus 20 e Mateus 21. É uma semana muito importante. As pregações são mais longas e mais duras. Poucas curas, poucos milagres. Jesus tem muita coisa para falar e pouco tempo para dizê-las. E essa chave começa no capítulo 20, quando ele inaugura uma série de parábolas. Jesus tem um recurso parabólico gigantesco. Mas no capítulo 20, as parábolas ganham um novo tom. As dos trabalhadores da vinha, depois ele vai contar a parábola das bodas, dos lavradores maus, dos 2 filhos que um era para ir, um falou que ia, não foi, outro falou que não ia e foi, e as parábolas a parábola das 10 virgens, as parábolas do fim, as parábolas que começam assim, porque o reino de Deus é semelhante, aí ele manda, começa no capítulo 20. E o capítulo 20 começa com esse ponto de chapa. No capítulo 20, o ponto de chapa é uma praça. Tem uma praça, e os caras que não têm recurso, que vão trocar força por dinheiro na situação, eles vão para essa praça para serem escolhidos. Igual eu ia para ficar debaixo da marquise lá, 5 e pouco da manhã, para o cara parar com a caminhonete lá e com a prancheta e ficar escolhendo quem ele quer. Aqui no texto é uma praça. E eu vejo esses caras ali 5 da manhã com a marmita na mão. E eles vão, a esperança é conseguir um bico, conseguir alguma coisa para fazer. Porque se ele não conseguir, a hora que ele chegar em casa, a primeira pergunta que a mulher dele vai dizer é o seguinte: e aí, você conseguiu alguma coisa? E se ele responder não, é porque não vai ter mistura aquele dia.
É só arroz e feijão mesmo. E se ele disser que conseguiu, então eles vão juntos para a mercearia. Porque lá ele vai comprar 1 quilo daquelas linguiças que fica pendurada, vai comprar alguma coisa para comer, fora o arroz e o feijão. No texto, o ponto de chapa é essa praça. E Jesus conta que o patrão, o dono da caminhonete, o cara que manda, que escolhe, ele chegou lá e 6 da manhã, ele combinou um salário com as pessoas. Perceba no texto que ele só combina o salário com os primeiros. Dá uma olhada no versículo de número 3. Saindo perto da hora terceira começa a contar a partir das 6. Então, a hora terceira desculpa, já é 9 horas, mas ele combina antes, no versículo 2. Ajustando com os trabalhadores 1 denário por dia, esse é às 6 da manhã. Mandou-os para a sua vinha. Está de madrugada lá, dá uma olhada lá para você ver. No versículo 1 está de madrugada. E ele combina 1 denário por dia. Ele só combinou às 6 da manhã. Aí no versículo 3, e saindo perto da hora terceira, agora são 9. Ele viu que alguns estavam ociosos na praça e disse: vão vocês também para a minha vinha, mas eu vou pagar para vocês o que for justo. Ele não combina 1 denário com ninguém, ele só combina com os primeiros. E depois, saindo, versículo 5, saindo perto da hora sexta, que é meio-dia, e a hora nona, que é às 3 da tarde, fez exatamente igual. Ele chamou os caras e falou: vai lá, trabalhem, e no fim eu vou te pagar o que for justo. E como o cara está lá, imagina, meio-dia, o cara está lá com a marmita, meu irmão, já quase comendo o almoço, sem trabalhar, ele vai, porque não, é melhor ir lá na incerteza, porque no fim ele vai me dar algum trocado, alguma coisa eu vou ganhar, do que ficar aqui contando as mesmas piadas para as mesmas pessoas, porque lá no circo, quando eu não era escolhido, deixa eu explicar o que acontecia. Você ia lá antes das 6, aí ele chegava lá 15 para 6, tal, ele escolhia as pessoas, aí montava na caminhonete e ia embora. Você subia na caminhonete, ele ia tipo boia fria e ia embora. E aí acabou. E aí mais da metade ficava ali, aí a gente ficava falando, porque que a gente não queria mesmo. A gente porque diz que isso aí é tóxico, porque não sei o que lá, porque a gente ficava ali reclamando, porque a gente não, que a gente não foi, né? Só que a gente não foi porque ele não escolheu, porque se ele tivesse escolhido a gente ia. Você está entendendo? E aí, quando era meio-dia, quando era 9 horas, ele chegou lá e estava lá o pessoal reclamando, porque não queria ir mesmo, não sei o que lá, ele olhou e escolheu essas pessoas. E quando ele chegou meio-dia, tinha lá o pessoal falando que, diz que essa vinha aí, não sei o que e tal. E aí ele escolheu essas pessoas. E quando chegou 5 da tarde, estava lá o pessoal, que já estava com a marmita vazia, não tinha mais para onde ir. Também falando da vinha, porque diz que esse dono da vinha aí, não sei o quê, diz que ele mexe com não sei o quê. Conversa de peão, que não tem o que fazer, não sabe nada. E aí ele escolheu também esses caras. E eu queria deixar alguns pontos para você pensar, e o primeiro deles é o seguinte: irmãos, os nossos truques não encantam o dono da vinha. Quando deu 9 da manhã e ele parou a caminhonete lá na praça, não tinha caminhonete, só para a gente pensar, lá na praça tinha lá o pessoal desocupado, e a pergunta dele foi o seguinte: e aí, o que vocês estão fazendo aí, ociosos? E a resposta dos caras é a mesma da Bíblia e a mesma nossa, porque ninguém nos contratou, ninguém nos assalariou. Não há nada que você saiba fazer que chame a atenção de Deus. Nada, absolutamente nada. Nenhum truque, nenhum golpe, nenhuma peripécia, nada. Deus não precisa, o dono da vinha,
não precisa de nada que você sabe fazer. Ele tem tudo. Ele é o dono de tudo. E nada que a gente faça chama a atenção de Deus. Para de pensar que você é importante. Que se você se desviar, Deus vai coçar a cabeça. Deus não coça a cabeça. Deus não põe mão em queixo pensando, nossa, e agora? Se ele, e agora? Ele está dizendo que não vai mais na igreja, e agora? O que eu faço? Quem poderá me defender? Deus não faz isso. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro nesse texto é que os nossos truques não encantam Deus. Você canta bem? Que bom, aleluia. É muito bom ouvir sua voz. Louvado seja Deus. Mas não é a sua voz, a voz mais bonita desse pessoal que está aqui, ou de quem estiver ouvindo na internet, ou de quem estiver onde quiser. Não move o coração de Deus porque a sua voz é bonita. Não é porque, não, mas eu lidero um grupo de jovens igual ninguém. Não é, isso não move o coração de Deus. Não, isso, Deus, Ele é Deus com isso ou sem isso. Deus, Ele não é mais divino quando você canta para Ele. Isso são os deuses do panteão grego. Os deuses da Grécia, eles precisavam das orações das pessoas. O único Deus verdadeiro, Ele é Deus independente da sua boa vontade, da sua fé, do seu amor, da sua voz, do seu carinho, do seu ministério, do seu serviço. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não me quer ver, não quer me ver trabalhando. Não disse isso. Eu estou dizendo que nada que você faça, Deus estava desesperadamente precisando, desesperadamente buscando. Não há nada que você sabe fazer, o que eu saiba fazer, que chama a atenção de Deus para mim. Nós temos 2000 anos de cristianismo. Antes dos 2000 anos de cristianismo, já dá mais de 2000 anos de judaísmo, de religião. E aí? Não, se há 4000 e tantos anos desse negócio, quer que eu te diga bem uma verdade? Os bons já foram primeiro. Deus chamou já muita gente muito boa. E quando eu digo muita gente muito boa, não é que Deus também precisava de alguma coisa que eles faziam. Deus também não precisava. Deus já era Deus sem Paulo. Deus já era Deus sem Apolo. Jesus já era o Salvador sem Savonarola. Jesus já era o Senhor e Salvador sem Martinho Lutero. Jesus já era Senhor e Salvador sem Pedro, Tiago, João, Timóteo, sem ninguém. Os nossos truques não encantam Deus. O chamado não é pela necessidade de Deus, mas é por graça. A gente tem que entender assim, nós somos de todos esses, nós somos o pessoal de qual horário? Das 5 da tarde, das 5h40. Nós somos o pessoal das 5. Tá claro isso para vocês? Que você é o cara das 5, com a marmita vazia, sem esperança nenhuma, na praça, no ponto de chapa. A gente é os caras que ficavam falando mal. Quem aqui já falou mal de Deus? Eu já. Quem aqui já falou mal de Deus? Eu já. Nós somos os caras que quando chegar em casa, e aí, conseguiu? Não, não conseguimos nada. Os meus truques, as coisas que eu sei fazer, a minha força, a minha inteligência, a minha sabedoria, não deu em nada. Nós somos esse pessoal da praça. Irmãos, no texto tem um ponto de chapa. O ponto de chapa é a praça. O contratante, o dono da vinha, aquele que escolhe, aquele que chama, aquele que tem aquele que dá o cheque do Bomeirinhos no final, o dono da caminhonete, o dono da vinha inteira, esse é Deus. Esse é o Senhor. E nós? A gente é o pessoal das 5. A gente é o pessoal das 5. Que quando Jesus chega e pergunta, e a pergunta de Jesus, ela está aí no versículo de número, deixa eu achar aqui, no versículo de número 6, e saindo perto das 5 da tarde, da 1/10 hora,
encontrou outros que estavam ociosos, para não falar outra coisa, vamos dizer ociosos, tudo bem? Outros que estavam ociosos e perguntou: por que vocês estão aí sem fazer nada? Por que você está aí sem fazer nada? Por que você está aí sem fazer nada, sentado? O que você está fazendo aí? Nada. E a nossa resposta só pode ter sido essa: porque ninguém se interessou pela gente. Porque os truques que a gente sabe fazer não encantaram às 6, às 9, ao meio-dia, não deu certo. O chamado das 5 da tarde não é pela necessidade, aí já é graça. Porque não é você que vai ajudar nada na vinha, é o dono da vinha que não quer deixar você chegar em casa murcho, com a marmita vazia. Não, ele não quer deixar você chegar assim. Ele quer que você chegue em casa com o duzentão para falar assim para a esposa: vamos na mercearia, vamos lá comprar a linguiça, fritar o frango e vamos comer. É sobre ele que esse cara das 17 horas vai falar enquanto está indo na mercearia com a esposa. É sobre esse cara, esse dono da vinha, que ele vai dizer para ela: ué, e quando era 5 da tarde eu já estava indo embora, eu não sei mais o que, eu não tinha mais para onde ir. Parou a caminhonete, e ela disse: não, diga, é isso mesmo. Parou a caminhonete, ele perguntou quem queria trabalhar, e eu levantei do banco, falei eu, e ele me pagou igualzinho os outros que chegaram às 6 da manhã. É sobre o dono da vinha, tudo aqui é sobre o dono da vinha. Não é sobre o meu conhecimento, o seu conhecimento, a sua música, o jeito que você toca uma guitarra, o jeito que você toca um não sei o quê, o jeito que você monta esses microfones, tudo isso é útil para nós, irmãos, glória a Deus por isso. Mas Deus não precisa de nada disso para ser Deus. Ele é Deus independente, e nós somos os indeferidos, os famintos, os pobres, os desqualificados. O meu chamado e o seu chamado foi pura graça, e não tem nada a ver com merecimento. Nada a ver com merecimento. Amém, irmãos? Segundo, a vinha de Deus tem um salário só. A vinha de Deus tem um salário só. O que Deus combinou no começo vale para quem chega agora. Entende? Esse mistério da graça de Deus. O que Deus combinou tem um salário, faltou a palavra salário aí no meio. Acho que não sei se eu que mandei errado. O que Deus combinou, olha aqui para mim. O que Deus combinou com, sei lá, Abraão, Isaac, Jacó, aqueles caras lá da Bíblia, lá do Antigo Testamento. O que Deus vai fazer com Moisés no final. O que Deus vai fazer com Jó, com Daniel, com Davi. É a mesma coisa que Ele vai fazer quando você chegar lá. Porque a vinha de Deus tem um salário só. O que Deus combinou no começo, vale para quem chegar por último. Eu quero oferecer um texto para isso. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. É a morte, é quase o momento próximo ali da morte do apóstolo Paulo. E aí ele diz assim, versículo 6, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Estou falando de cor, não sei se está certo, mas eu acho que é o 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Se liga. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Pastor, o senhor está dizendo que a mesma coroa de Paulo é a minha?
Então, você ama a vinda do Senhor? Você ama a vinda do Senhor? Irmão, está me ouvindo? Você ama a vinda do Senhor? Então, a mesma coroa de Paulo é a sua. Quem disse isso não sou eu, é o texto bíblico. Paulo diz: desde agora, a coroa da justiça minha está guardada, está preparada para mim, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Paulo que foi preso, Paulo que sofreu naufrágios, Paulo que foi preso de novo, Paulo que foi maltratado, Paulo que foi humilhado, Paulo que foi perseguido, Paulo que foi apedrejado algumas vezes, Paulo que foi quase que esquartejado 2 vezes, Paulo que sofreu naufrágio, Paulo que abriu igrejas, Paulo que pregou, Paulo que escreveu epístolas, metade da Bíblia, esse Paulo. A Bíblia diz que a coroa da justiça está preparada para ele, mas não é só para ele. É para todos os que amarem a vinda do Salvador. Você ama a vinda do Salvador? Tem uma coroa para você, igualzinha do apóstolo Paulo, separada para aquele grande dia. Porque a vinha de Deus tem um salário só. E é legal porque, eu estava dizendo agora há pouco, que o Senhor Jesus, quando ele conta a figura narrativa da parábola, ele, às 6 da manhã, 5 antes das 6, porque o cara começou a trabalhar às 6, ele vai lá e combina com o pessoal, fala: eu vou te pagar 1 denário. Mas às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5 da tarde, ele não combina nada. Ele vai lá e fala: vem trabalhar na vinha que eu vou pagar o que for justo. 9. Meio-dia e 3, vem trabalhar na vinha que eu vou pagar o que for justo. E quando é 5 da tarde, ele diz assim: por que vocês estão aí parados? Por que vocês são vagabundos uma hora dessa? Por que vocês não estão fazendo nada? E aí eles responderam: porque ninguém contratou a gente, ninguém se interessou pela gente, ninguém fechou nada com a gente. A gente está aqui. E aí ele diz assim: então, vão para a vinha do meu Pai também, que você vai receber o que for justo. E aí, meu irmão, se eu vou receber a mesma coroa que Paulo, se você vai ser galardoado no mesmo nível, você está entendendo o que eu estou falando? Que Paulo, que Pedro, porque Paulo é um cara muito fantástico na Bíblia para mim, mas Pedro também é um cara muito importante. E aí Paulo vai ter a coroa da justiça, ele deve olhar para Pedro e falar: se eu estou tendo essa coroa da justiça, e Pedro? Aí o Pedro olha e fala: se eu vou ter um galardão, e João? Que nem negou Jesus e ficou no pé da cruz o tempo todo. Aí o João para e fala assim: não, se eu vou ser galardoado, e o João, o Batista, que batizou Jesus? E aí aqui tem conversa para a gente amanhecer o dia. De verdade, para a gente amanhecer o dia. Porque aí o João Batista fala assim: não, eu sou o Elias que havia de vir, mas e o Elias mesmo? Que orou e o céu fechou, e o céu abriu, e o pau quebrou, e ele vinha fogo, e não sei o que, eu só fiquei, foi preso. Você sabia que o João Batista nunca viu um milagre de Jesus? Então, o João Batista disse: e o Elias? Aí o Elias fala assim: não, tudo bem, eu vou, Deus tal, mas... E Daniel? Que é um cara que, o Daniel, meu amigo, o Daniel é da época antes da queda do reino, antes da queda de Judá, atravessou todo o reinado da Babilônia, saiu como governador, entrou no reinado da Média e depois da Pérsia, e o Daniel tem um ministério, na minha opinião, mais longevo de todos os profetas da Bíblia. Você sabe que o Daniel, para quem gosta da teologia brasileira, a teologia brasileira entende o Daniel como profeta maior. Só que o Daniel tem 12 capítulos, o Oséias tem 14, é um profeta menor. Aí você fala: como é que separa profeta maior e menor? Na teologia lá, que a gente aprendeu 200 anos atrás, fala: é o tamanho do livro. Não, senhor, não é não. Porque o Daniel é um profeta maior e tem 12 capítulos. Oséias é um profeta menor e o Daniel tem 12, Oséias tem 14.
E aí o João Batista, o Elias olha para o... Não, eu queria ser Daniel. O Daniel olha e fala assim, não, e o Davi? E o Davi olha para trás e fala, tá, e o Jó? E o Jó olha para trás e fala, e o Moisés? E o Moisés olha para trás e fala, e o José? Porque eu já quis acabar com tudo, não sei o quê, o José sofreu, caluniado por uma mulher que não valia nada, o cara foi preso injustamente, vendido pelos irmãos, e o José? E o José olha para trás e fala, e o Jacó fala, e o Abraão, e esse negócio não acaba, e o Sete, e Enos, que foi o primeiro que começou a invocar o nome do Senhor. A vinha de Deus tem um salário só. Todos esses nomes que eu estou falando, e todos aqueles que eu não esqueci, mas é só abrir em Hebreus 11 que você vai lembrar de um monte. Porque eu não estou falando do Jefité, do Sansão, da Raabe, de tanta gente que está lá na galeria dos heróis da fé. Todas essas pessoas têm um salário só. Deus está chamando agora homens para a última hora da vinha de Deus. Deus está chamando agora homens e mulheres para a última experiência na vinha de Deus. E quando terminar, e quando tocar o sino, quando tocar a trombeta, a corneta, o que for, e que o Senhor chamar os seus para si, haverá um único galardão para todos, um salário só para todos. Pastor, tem diferença de galardão? Tem, mas a salvação, a coroa da justiça, conforme o apóstolo Paulo está dizendo, não foi eu, ele está dizendo, o Senhor vai me dar a coroa da justiça, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Amém, irmãos? O que você vai ver é a mesma coisa que Abraão. Onde você vai morar? No mesmo lugar que Jacó. Onde você vai viver eternamente? No mesmo lugar que os homens mais santos das Escrituras. É isso que essa parábola está dizendo. E por último, porque hoje tivemos uma pregadora aqui, que foi a Vanessa, que comeu o tempo. E por último, na última hora da vinha, você pode fazer diferença. Na última hora da vinha, você pode fazer diferença. Como eu tive experiência de trabalhar trocando força por dinheiro, como eu falei para vocês na minha adolescência, meu pai era pedreiro, construtor. E meu pai não era brincadeira, meu pai tinha 2 ajudantes, cara. Eu acho que meu pai morreu cedo por causa disso. Eram 2 ajudantes para fazer massa, para um pedreiro. Aí, quando eu ajudava, ajudava lá, meu pai estava numa empreita e tal. Quando vai chegando, irmão, 3 da tarde, 4h30, 5 horas, você vai já arrumando as ferramentas, você já vai fazendo aquele corpo mole, porque é o que é, né, meu irmão? Eu, moleque e tal, então você vai ali, o braço vai ficando curto, porque a hora está chegando e tal, e você vai olhando. Ninguém olha tanto no relógio, quem trabalha assim, igual quando está faltando meia hora para sair, 1 hora, 40 minutos, aí você vai, daqui a pouco você olha de novo, você olha ali o relógio, parece que o ponteiro não vai, e tal, tudo mais. Beleza. A Bíblia diz que os últimos funcionários, os últimos chamados, foram chamados 5 da tarde. Tem uma fala, quando o dono da vinha paga igual para todo mundo, o pessoal não gostou da ideia. O pessoal que chegou às 6 da manhã falou assim, isso aí não é justo, porque o Senhor, versículo 12, esses últimos trabalhadores trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma. Tem uma versão que fala a paração do dia. Sabe o que é a paração? Ou a fadiga, ou a calma? É quando a hora não passa. E os caras estão lá deitando suor desde 6 da manhã. E aí suportaram a calmaria do dia, aquele momento que a hora não passa e tal. E aí chegam os trabalhadores da última hora.
Sabe o que aconteceu às 5 da tarde? Você é o trabalhador de qual horário? Da qual horário? Você acha que você se encaixa em qual aqui? Às 5, beleza. Você está lá com a marmita vazia, você está lá contando as piadas, mesmas piadas, você está lá, a gente fica lá reclamando por que a gente não queria ir mesmo, entendeu? Essa vinha aí, não sei o que e tal. Está todo mundo falando. Aí chega a caminhonete. A mesma caminhonete das 6, ela chega lá. Aí o dono da caminhonete para e fala, e aí, pessoal, ele desce com a prancheta na mão e fala, e aí? E vocês? E aí você tinha acabado de falar mal deles. Acabado de falar mal, diz que mexe com não sei o quê, diz que não sei o quê e tal. Aí ele fala assim, e vocês? Vocês estão fazendo o quê aí? E a nossa desculpa é a mesma. Não, a gente está aqui porque a gente não é bom, a gente não foi escolhido. Ah, vocês não foram escolhidos? Não. Ele deve ter olhado no relógio, se tivesse relógio naquela época, ele deve ter olhado no relógio. E olhado para a gente de novo. Então vocês não foram escolhidos. O que tem nessa marmita? Não tem nada. Tem compromisso agora? Ou está indo embora? Não, estamos por aqui. Então, o que está precisando? Pode subir aí na caminhonete. Aleluia. Eu vou acreditar na tua vida. Eu vou dar uma chance para você. Para você entrar na vinha do meu Pai, faltando 1 hora para acabar tudo. Falta 1 hora para acabar tudo, e eu estou chamando você agora. Tem muita gente que já foi chamada antes. Tem muita gente que já trabalhou demais nessa vinha. Tem muita gente que já deu a vida nesse projeto. E agora está quase fechando. E quase fechando, eu tenho um convite para te fazer. Pode subir. E eu vou te levar direto para a vinha do meu Pai. E eu vou te dar o que for justo no final. Eu vou te dar o que for justo no final. E você sobe ou não sobe? A última hora da vinha, você pode fazer diferença. Por quê? Porque na última hora, quem está lá, as forças estão acabando. Porque na última hora, é muita mesmice, é muita, a calmaria, a paração do dia. O ânimo no fim é mais difícil. O ânimo no fim é mais complicado. E aí, do nada, chega uma leva nova nessa última hora da vinha. Irmão, você chega já falando assim, tá, o que precisa fazer? Deixa eu falar umas coisas para vocês. Aí eu já tenho que encerrar. Isso aqui, ó, que eu estou pisando, aqui no Brasil as pessoas chamam isso aqui de púlpito, erradamente. Púlpito é isso aqui, ó, é um lugar onde você põe uma Bíblia. Púlpito é um lugar onde você põe uma Bíblia. O nome disso aqui, ó, é púlpito. E o nome disso aqui, na cabeça das pessoas da nossa geração, é púlpito. Os crentes mais novos chamam esse negócio de altar, erradamente. Altar na Bíblia é onde se mata o animal. Não tem nada a ver com altar. Mas quando eu nasci, na década de 70, já existia púlpito, já existia Bíblia traduzida na nossa língua, já existia grupo de música na igreja, banda, orquestra, grupo de louvor, já se cantava com divisão de vozes, já tinha caixa de som, já tinha grupo de mulheres, de homens, de crianças, já tinha pastor, já tinha hino, já tinha tudo. Quando você nasceu, já tinha tudo. Mas 6 da manhã, não tinha nada. Não tinha nada. Alguns das 6 da manhã deram a vida por esse projeto chamado igreja. Alguns às 9 da manhã foram perseguidos e mortos. Para hoje, a gente está aqui nesse layout. Esse layout aqui, ele é da reforma para cá. Não sei se você sabia. Nas igrejas da reforma, o que o pessoal chama de púlpito ficava no meio, assim, ó, numa escada que a pessoa subia e ficava pendurada ali. Não sei se você sabia disso. Aí subia numa escada em caracol, ficava ali e tal, não sei o quê. Esse layout é herança. A gente recebeu esse layout.
A ideia de ter mesa, cadeira, câmera, não sei o que lá, isso é porque a gente chegou na última hora. E na última hora está tudo pronto. Na última hora está tudo pronto. Só falta você, que está sendo chamado nessa última hora, trabalhar. Só falta você que está sendo chamada nessa última hora, fazer a diferença. Com que ânimo a gente entra na última hora da vinha de Deus? Então, o último ponto, nessa última hora da vinha, você pode fazer a diferença. Ao invés de ficar falando, naquela igreja tal, na internet isso aqui lá, porque fulano de tal caiu, fulano de tal subiu, fulano de tal morreu, fulano de tal matou, fulano de tal pregou, fulano de tal... Tá, esquece, a última hora não precisamos de papagaios, que ficam repetindo coisas, vomitando notícias de internet, não sei o quê. Não, a última hora nós precisamos de trabalhadores, homens e mulheres que entendam quem são na última hora da vinha de Deus. Porque na última hora a Bíblia diz que o amor vai se esfriar. Na última hora, Jesus Cristo disse, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Na última hora as pessoas precisam ter fé. Na última hora as pessoas precisam trabalhar. Na última hora as pessoas precisam se converter. Na última hora, a última hora da vinha é essa. E o que é que você está fazendo, sendo chamado na última hora da história desse mundo? A última hora é a hora de fazer diferença. É a hora de arregaçar as mangas. Ah, pastor, pouca gente me dá ouvido. Tem alguém? Um te dá ouvido? Trabalhe com esse um. Trabalhe com esse um. Ah, pastor, mas é muito difícil. Ninguém curte, ninguém gosta, não sei o que lá. Continua fazendo. É a última hora, meu filho. É a última hora, minha irmã. É a última hora da vinha de Deus. Como é que a gente entra no momento que está todo mundo lavando a ferramenta já para ir embora? E como é que a gente entra? Eu tive a minha decisão. Eu decidi entrar para fazer a diferença. E você escolhe o quê? Assistir? Reclamar? Porque Jesus Cristo disse que nos últimos dias as coisas iam ficar melhor ou pior? Pior. E nesse pior Deus te chamou? Você acha que Deus te plantou nessa geração gratuitamente? Deus não erra no plantio. Ele te plantou nessa geração porque você é um trabalhador da 1/10 hora, das 5 da tarde. E você precisa fazer diferença. Ah, eu sou velho. Velho também faz diferença. Ah, eu sou doente. Doente também pode fazer diferença. Ah, eu sou pobre. Pobres também podem fazer diferença. Ah, eu sou ocupado. Ocupados também podem fazer diferença. Não importa quem seja você, quantos anos você tem, que doença você cultiva na sua alma, você também pode. Deus me colocou essa palavra no meu coração. Eu ia pregar outra mensagem, de verdade. Deus me fez escrever essa palavra agora, para falar para você, que nessa última hora, você pode ser útil e não inútil. De inútil para útil. Na última hora da vinha, o seu trabalho é importante. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.